Olá, estimados irmãos e irmãs, querido ouvinte. Pela graça de Deus, estamos aqui para mais um estudo, uma lição importante. 2 concertos. O concerto é uma espécie de acordo entre Deus e o ser humano. É um acordo solene, quase sempre condicionado a alguma obrigação da parte do homem para que receba a bênção prometida de Deus. O primeiro concerto foi estabelecido com sangue de animais que prefigurava a Cristo. O novo concerto foi feito com o próprio sangue de Jesus. A base fundamental destes 2 concertos é uma só, foi uma só, os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Pois a função da lei é revelar o pecado, e o objetivo da lei é levar o homem a Cristo. Vamos compreender um pouco mais sobre o assunto. Hebreus, capítulo 8, verso 13. Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Assim como a Bíblia apresenta 2 leis, uma imutável e eterna e outra provisória e temporária, também existem 2 concertos. Importante frisarmos 2 leis. A lei dos 10 mandamentos, a lei moral do Criador, esta é uma lei imutável. Uma lei que é a expressão do caráter de Deus. E a outra lei temporária, provisória, a lei cerimonial, que prefigurava o sacrifício de Cristo e suas ordenanças praticadas no santuário terrestre. Assim como existem 2 leis, existem também os 2 concertos. Estão registrados na palavra de Deus para o nosso conhecimento e ensino. O primeiro tópico, a eterna lei de Deus. Letra A. Qual era o principal objeto dentro da Arca da Aliança e o seu significado? Êxodo 25:16, Êxodo 26:33 e 34, Êxodo 31:18, Salmos 85, verso 10. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Dentro da arca, o principal objeto era a lei moral de Deus. As 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. As 2 tábuas dos 10 mandamentos que Deus repassou a Moisés por escrito. Esse era o objeto principal dentro da Arca da Aliança. E o seu significado para nós é que a lei de Deus significa retidão, justiça. Os 10 mandamentos é a expressão do caráter de Deus. Revela o cuidado de Deus por cada ser humano, sua proteção para as nossas vidas. A lei de Deus guardada na arca era a grande norma de retidão e julgamento. Essa lei declarava morte ao transgressor, porém, acima dela havia o propiciatório, sobre o qual a presença de Deus se revelava. E por virtude da expiação, garantia-se perdão ao pecador arrependido. Ao serem criados, Adão e Eva conheciam a lei de Deus e suas reivindicações. Seus preceitos estavam escritos no coração do casal. Quando a humanidade caiu pela transgressão, não houve mudança na lei, mas Deus implantou um sistema corretivo para levar o ser humano de volta à obediência. Ele prometeu um Salvador e estabeleceu ofertas sacrificiais que apontavam para a morte de Cristo como o grande sacrifício pelo pecado. Letra B. O que Cristo declarou sobre a jurisdição ou alcance da lei de Deus? Mateus 5:17 a 19. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. A lei de Deus, os 10 mandamentos, expressão do seu caráter, tem sua vigência eterna.
Ela é a regra fundamental para todas as pessoas. O alcance da lei de Deus é para todos. E todos os mandamentos, incluindo o quarto mandamento, a observância do sábado do sétimo dia. Enquanto muitos afirmam no coração que ele veio para destruir a lei, Jesus, em linguagem clara e inconfundível, revela sua própria atitude para com os estatutos divinos. Não penseis, disse ele, que vim destruir a lei ou os profetas. O segundo tópico, a verdadeira felicidade. Letra A. Como a obediência se relaciona com a felicidade. Salmo, capítulo 1, verso 1 e 2. Provérbios 6, 23. Provérbios 13, 13. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A verdadeira felicidade é resultado de viver em obediência à palavra de Deus. A verdadeira felicidade está em obedecer à lei moral do nosso Criador. Feliz é o homem, feliz é a mulher que se aparta do mal e tem o seu prazer em obedecer à lei de Deus. Lembrando que essa obediência não é de nós mesmos. A obediência à lei de Deus vem pela graça de Cristo que opera em nossas vidas. Nós não obedecemos por nós mesmos, mas a obediência é o resultado da graça de Deus na nossa vida, porque aceitamos a Cristo como nosso Salvador e pela sua força, pela sua graça, conseguimos obedecer aos seus mandamentos. É o Criador dos seres humanos, o doador da lei, quem declara que não é sua intenção revogar os preceitos dela. Tudo na natureza, desde a partícula da poeira, à luz do sol, até os mundos celestiais, está sujeito a leis. E a obediência a essas leis é o que sustenta a ordem e a harmonia do mundo natural. Da mesma forma, existem grandiosos princípios de retidão para guiar a vida de todos os seres inteligentes. E a prosperidade do universo depende da conformidade com esses princípios. Antes mesmo da criação da Terra, a lei de Deus já existia. Seus princípios governam os anjos. E para que a Terra esteja em harmonia com o céu, a humanidade também deve obedecer aos estatutos divinos. No Éden, Cristo revelou os preceitos da lei aos seres humanos, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se rejubilavam. A missão de Cristo na terra não era destruir a lei, mas, por meio de sua graça, levar o ser humano de volta à obediência a seus preceitos. Letra B. Após o pecado, será que o ser humano consegue obedecer à lei moral dos 10 mandamentos por suas próprias forças? Romanos 8, 3 e 4. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não podemos, por nós mesmos, obedecer à lei do Criador. A obediência à lei de Deus é a atuação do Espírito Santo na vida daquele que aceitou a graça de Cristo, o reconhecendo como seu único e suficiente Salvador, renegando sua vida de pecado, se arrependendo, se convertendo ao Salvador, uma obra do Espírito Santo na vida daquele que se entrega a Cristo, porque não é natural do homem obedecer à lei de Deus. Dentro de nós, nossa natureza humana nos leva constantemente ao pecado. Só com o auxílio divino, uma mudança ocorrerá na vida daquele que se entrega ao Senhor. Seremos justificados por Cristo e buscaremos viver uma vida de santidade. A santificação sem a qual ninguém verá a Deus, que Cristo opera em nós.
O apóstolo Paulo apresenta claramente a relação entre a fé e a lei sob o novo concerto. Ele diz: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, não podia justificar o ser humano, porque a sua natureza pecaminosa, ele não podia guardar a lei de Deus. Porque em sua natureza pecaminosa, o ser humano não podia guardar a lei de Deus. Agora Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Antes da queda, era possível para Adão ter formado um caráter justo pela obediência à lei de Deus. No entanto, ele fracassou em fazer isso e, devido ao seu pecado, nossa natureza está corrompida e não podemos nos tornar justos por nossos próprios recursos. Visto que somos pecadores e impuros, não podemos obedecer perfeitamente à santa lei. Não temos justiça própria para atender às exigências da lei de Deus. Somos totalmente incapazes de escapar das garras de Satanás, mas Deus forneceu um meio de escape. O Filho do Altíssimo tem força para enfrentar a batalha por nós, e por aquele que nos amou, podemos sair mais que vencedores. Portanto, devemos então, irmãos, nos apegar mais e mais aos méritos de Cristo, à sua graça na nossa vida. Somente nos apegando a Cristo é que poderemos obedecer à lei do Criador. Terceiro tópico, obediência perfeita sob o novo concerto. Letra A, como podemos apresentar perfeita obediência à lei de Deus? Romanos 3:31, Romanos 1:16 e 17. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, irmãos, nós só podemos alcançar a perfeita obediência à lei de Deus por meio de Cristo e sua graça, por meio da fé no evangelho transformador de Jesus, que, quando nós o aceitamos, pode transformar as nossas vidas. Mas Cristo providenciou uma solução. Ele viveu na terra em meio a provas e tentações iguais às que nos atacam, mas sem nunca pecar. Morreu por nós e agora se oferece para retirar nossos pecados e nos dar a sua bondade moral. Se você se entregar a Ele e o aceitar como seu Salvador, por mais cheia de pecado que tenha sido a sua vida, você será considerado uma pessoa justa por causa dele. O caráter de Cristo substituirá o seu caráter e você será aceito por Deus como se nunca tivesse pecado. Deste modo, com Cristo operando em sua vida, você manifestará a mesma atitude e praticará as mesmas boas ações. Letra B. Qual é a garantia de Deus sob o novo concerto? Hebreus 8, verso 10, Jeremias 31, 33 e 34. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Deus colocará no coração daqueles que realmente o aceitam, que realmente aceitam a graça de Jesus, que desejam ser fiéis a Ele. Ele colocará a sua lei no seu entendimento, no seu coração, no coração daqueles que entregaram a sua vida a Jesus. O novo concerto, então, está fundamentado na lei de Deus. Está fundamentado na lei de Deus, agora não apenas nas tábuas de pedras, como lá no passado, mas agora Deus vai imprimir o seu caráter, a sua lei, dentro do coração daqueles que aceitaram a graça de Cristo, e o resultado será uma vida de obediência à palavra do Senhor. O novo concerto foi confirmado com melhores promessas. A promessa de perdão dos pecados e da graça de Deus para renovar o coração
e harmonizá-lo com os princípios da lei divina. Quarto tópico, a lei de Deus no coração. Letra A, quando a lei de Deus é escrita no coração dos crentes, Romanos 5, de 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A lei de Deus é escrita em nossos corações quando nós somos justificados pela fé, perdoados por Deus por meio da fé em Cristo, quando recebemos o Espírito Santo e ele produz em nós o seu fruto. O resultado do fruto do Espírito na nossa vida é que obedeceremos à lei de Deus. A mesma lei que foi gravada nas tábuas de pedra está escrita pelo Espírito Santo nas tábuas do coração. Em vez de tentar estabelecer nossa própria justiça, aceitamos a justiça de Cristo. Seu sangue expia nossos pecados. Sua obediência é aceita em lugar da nossa. Assim, o coração renovado pelo Espírito Santo produzirá os frutos do Espírito. Pela graça de Cristo viveremos em obediência à lei de Deus escrita em nosso coração. Tendo o Espírito de Cristo, andaremos como ele andou. Letra B. A que promessas maravilhosas temos direito sob o novo concerto? O novo concerto é a lei de Deus em nossos corações. Vamos ver aqui que promessas maravilhosas temos o direito agora no novo concerto. Hebreus 8, de 11 a 12. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Cada um conhecerá o Senhor por si mesmo, cada um terá um relacionamento íntimo com Deus e receberá a misericórdia do Senhor, receberá o perdão divino. Maravilhosas promessas o Senhor faz ao seu povo, o perdão divino, a misericórdia divina, um coração transformado, um viver santo, separado, puro em Cristo Jesus. A fonte do coração deve ser purificada antes que o córrego possa se tornar pura. Quem tenta alcançar o céu por seus próprios méritos, esforços, em obedecer à lei está tentando algo impossível. Não há garantia para quem tem apenas uma religião baseada em normas e regras, ou seja, baseada numa aparência de piedade. A vida do crente não é uma modificação ou melhoria da antiga, mas uma transformação da natureza. Ocorre a morte para o eu e para o pecado, e surge uma vida completamente nova. Só a operação eficaz do Espírito Santo é que pode realizar isso. As bênçãos do novo concerto se baseiam puramente na misericórdia em perdoar a injustiça e os pecados. O Senhor esclarece: eu farei assim e assim a todos os que me buscarem, abandonando o mal e escolhendo o bem. Hebreus 8:12 é citado aqui. Todos os que humilham o coração, confessando os pecados, encontrarão misericórdia, graça e segurança. O quinto tópico: o povo que guarda os mandamentos de Deus. Letra A, o que está escrito sobre o povo de Deus que vive sob a mensagem do terceiro anjo, Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14 e 12. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O povo de Deus que vive nos últimos dias tem por característica guardar os mandamentos de Deus e viver a fé em Jesus Cristo. Ter a fé em Jesus.
Então é fundamental para o povo de Deus nesses últimos dias guardar os mandamentos do Senhor, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos e viver uma vida de fé em Cristo Jesus. Sob o novo concerto, a condição para a vida eterna continua a ser o que era sob o antigo, perfeita obediência. No novo e melhor concerto, Cristo cumpriu a lei em favor dos transgressores dela, quando eles o recebem pela fé como Salvador pessoal. A letra B, com base nas promessas do novo concerto, quem realmente faz parte do povo de Deus nesses últimos dias? Hebreus 8, verso 10, Isaías 51, versos 7 e 8. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Quem realmente faz parte do povo de Deus nesses últimos dias? Somente aqueles que têm a lei de Deus no seu coração e que, pela graça de Jesus, são obedientes aos seus preceitos. Assim vive o povo de Deus, o fiel remanescente. Vive na prática da verdade, vive na prática da lei de Deus e tem o prazer de obedecer à lei do Senhor como resultado da graça divina alcançada na sua vida. O grande obstáculo, tanto para a aceitação quanto para a divulgação da verdade, é o fato de ela envolver inconveniência e reprovação. Esse é o único argumento contra a verdade que os defensores dela nunca puderam refutar. No entanto, isso não impede os verdadeiros seguidores de Cristo. Eles não esperam que a verdade se torne popular. Convencidos do próprio dever, aceitam conscientemente a cruz. Devemos escolher o certo por ser certo e deixar as consequências com Deus. O mundo deve suas grandes reformas aos homens de princípios, fé e coragem. A obra da reforma para hoje deve avançar por meio desses homens. Queridos amigos, estimados irmãos, que a graça de Deus esteja imbuída em nossos corações, que possamos então compreender a palavra do Senhor, que seu Santo Espírito possa nos dar a sabedoria para tal. Que Deus nos abençoe e nos guarde, é o nosso desejo e a nossa oração.